aprender então a utilizar melhor os alimentos e a reutilizá-los, não é, doutor? É reduzi-los, reutilizá-los, reciclá-los, não é? Exatamente, os três São R's. os 3 R's. É um aspecto muito importante, não é? Mais ainda nos tempos que correm, nós temos que ter aproveitar uma ao máximo o alimentação alimento. em que temos que aproveitar ao máximo os nossos alimentos, aproveitar ao máximo de nutrientes que eles nos podem dar e reduzirmos também muitos dos desperdícios, não é? Há uma questão muito importante logo à partida quando nós temos que pensar em reduzir desperdícios. Nós produzimos anualmente, cada português, cerca de 500 quilos de lixo. 500 quilos de lixo, meia tonelada. E estima-se que metade desse lixo seja proveniente da preparação de alimentos que se estragam, que se têm que deitar fora porque passam o seu prazo de validade. Por isso é um aspecto muito importante. E o que é que nós podemos fazer para conseguir reduzir esse desperdício? Tem que haver alguma disciplina, não é? De facto. Mas começa precisamente por elaborar uma lista de compras. Se nós formos às compras com uma lista e se nós orientarmos a emenda para uma semana, nós conseguimos ter uma ideia do que é que nós temos no frigorífico. Posso acrescentar não ir com fome? Não ir com fome, é isso, Jorge, é perfeito, porque se nós formos com fome consumimos sempre mais coisas e trazemos coisas que eventualmente não têm utilidade, não é? Que até a própria fome está a despertar, não é? Claro, a ida ao linear onde estão os chocolates, onde estão os alimentos de conforto, é muito mais frequente quando estamos cansados e quando estamos com fome, não é? Isso então é um aspecto importante. Mantermos fiéis à nossa lista. Passarmos pouco tempo dentro do supermercado. Isso é fundamental para não trazermos tanta comida. Outro aspecto muito importante lá em casa... Isso é mais fácil para nós homens do que para as senhoras. Não sei porquê, não estou a ser sexista, nem estou a querer... Talvez, mas é curioso que as mulheres conseguem... responsabilidades? É verdade, Jorge, mas as mulheres conseguem ser muito mais racionais nas compras que os homens. Os homens são consumidores por impulso, naturalmente. Mas nós levamos a lista e somos muito disciplinadinhos e vamos ali... Sim, isso é verdade. Isso também é verdade. É uma boa forma de fazer as compras. Se não encontramos à primeira no escaparate, estamos tramados, não é? Temos que pedir ajuda. Começamos tudo a bater mal, não é? É verdade. Não é? Isso é um aspecto importante, nós levarmos a nossa lista. O segundo aspecto é quando trazemos as coisas para casa, mantermos, por exemplo, o nosso frigorífico a uma temperatura adequada. Muitas vezes até folhamos muitas coisas, metemos muitas coisas dentro do frigorífico e isso altera a temperatura, pode levar a que muitos dos alimentos, os frescos, possam deteriorar mais depressa. Então isso é um aspecto muito importante, verificar a temperatura do frigorífico e manter a temperatura adequada. Um outro aspecto também, por exemplo, quando colocamos as nossas compras na despensa, é fazermos uma rotação dos géneros. Ou seja, primeiro a entrar é o primeiro a sair. Não deixar ficar coisas para o fundo da prateleira. É darmos-nos ao trabalho, não é? Exatamente, ou seja, repomos o estoque, temos que puxar as coisas mais antigas para a frente, porque eventualmente podemos esquecer de algumas e elas acabarem por passar o prazo de validade e isso acaba por criar desperdício. Um outro aspecto muito importante também é nós sermos capazes, por exemplo, de reduzir a quantidade que consumimos, a quantidade que confeccionamos, não é? Em Portugal e na mesa portuguesa gosta-se sempre de ter comida que chegue e que sobre e que toda a gente esteja à vontade, não é? Mas se nós confeccionarmos uma quantidade mais pequena, nós podemos sempre complementar, em caso de apetite, em caso de não termos ficado satisfeitos, com a sopa, com uma bela maçã de armarmar, não é? Com uma sobremesa e sairmos da mesa sempre com aquela sensação de que até poderíamos ter comido um pouco mais, mas que estamos confortáveis. Isso é um aspecto importante. Ninguém vai passar fome lá em casa se houverem outros elementos para complementar a refeição. Se reduzirmos o tamanho do prato, estamos imediatamente... Se estivermos preocupados em gerir muito bem as nossas porções, essa é uma excelente estratégia, Jorge. E esses são aspectos importantes para reduzir, não é? Vamos avançar com talvez seja mais fácil até para depois pormenorizarmos, não é? Falamos de reduzir, falamos do lixo, falamos agora do segundo R, que é o seguinte, que é reutilizar. Nós temos que reutilizar alguns alimentos, porque há muita coisa que nós perdemos. Por exemplo, nós trouxemos aqui algumas coisas muito bonitas. Sim. Nós temos aqui as belas nabiças, nós temos aqui um dos alimentos mais espetaculares que existem e que estão à nossa disposição. Este que aqui está, a salsa, é o alimento com mais vitamina C na tabela de composição dos alimentos. Não é a laranja. Mais do que a laranja? Muito mais. Nós vamos ver quanto é que a salsa tem. A salsa, por cada 100 gramas de salsa, tem 200 miligramas de vitamina C. Comparado com uma laranja, que é, digamos, o estandarte, claro, o porta-estandarte da vitamina C, que só tem 60. Okay? Salsa tem muito mais vitamina C do que a laranja. O kiwi. E também o kiwi tem alguma, mas não tanta. A salsa bate aos pontos. Mas o kiwi tem mais do que a laranja? Não, anda na mesma ordem de grandeza. Anda na mesma ordem de grandeza. Por exemplo, a salsa tem tanta vitamina A como aquele alimento que nós utilizamos para ficar com os olhos bonitos, que é a cenoura.
tal e qual. Bom, não e é? a quantidade para ter... São mais ou menos 100 gramas, estamos a comparar e com quantidades idênticas. Claro. 100 gramas de uma coisa, 100 gramas de outra. E como é que nós podemos utilizar melhor a salsa? Nós podemos utilizar os talos. Nós deitamos fora os talos, porquê? Podemos picá-los muito bem, podemos refogá-los, podemos utilizá-los, por exemplo, numa bela omelete, não é? Com ovos mexidos. Tinha pensado nisso. Ficam fantásticos e nós aproveitamos todas essas vitaminas que a salsa nos traz. Mas a mesma coisa, por exemplo, com as folhas de nabo ou nabiça, não é? A mesma coisa com os brócolos. As partes mais fibrosas, normalmente nós deitamos-las fora. Porquê? Vamos triturá-las bem, vamos fazer uma bela sopa com isso. Vamos aproveitar este conteúdo fibroso, que é fundamental para o trânsito digestivo. Sim. Não é? Um outro aspecto também muito importante, relativamente, por exemplo, à fruta. À fruta. Porquê é que nós não aproveitamos a casca da fruta para fazer uma bela geleia? E para utilizar, por exemplo, a barrar o pão? Não é? Porquê é que nós temos que ter as cascas da fruta fora? À partida, a pera, a maçã podem até ser comidas com casca, não é? Sim. Certo? Esta fibra São que aqui deliciosas. está, há pouco falávamos da pectina, esta fibra que aqui está é uma fibra gelificável. É ótima, por exemplo, porque capta gorduras no nosso intestino. Okay? Não aspira interessa. gorduras, mas capta gorduras, Isso interessa. capta gorduras no nosso intestino, permite um trânsito intestinal muito mais regular. E isso é um aspecto fundamental, não é? Se sempre pudermos comer com casca, muito bem. Por exemplo, no Brasil, utilizam a própria casca da banana em certos assados, em certos estofados. Para nós pode parecer um pouco estranho, mas até a própria casca da banana pode ser aproveitada. Ok? Há por exemplo, quando fazemos um prato com ovos, deitamos sempre fora as cascas. Porquê é que nós não aproveitamos as cascas? Porquê é que não as lavamos? Porquê é que não as pomos no forno a secar? Trituramos as cascas num almofariz, ficamos com um pó branco riquíssimo em cálcio, que pode ser adicionado a sopas, a purés, a cremes. Casca do ovo? A casca do ovo. Se bem limpa e seca no forno, para ficar completamente seca, bem triturada, pode ser aproveitada para ser uma excelente fonte de cálcio. Não precisamos de ir buscar só o cálcio aos laticínios. São a crescer penas ainda. Por Ficamos exemplo, com penas. as pessoas, muitas vezes, existe um fenómeno muito curioso que chama-se o fenómeno de pica, não é? Que as Sim. pessoas que têm falta de cálcio costumam andar a debicar, e as próprias crianças a debicar algumas... Unhas, por exemplo. Por exemplo, nota-se isso, por exemplo, nas unhas. Mas esta é uma forma de aproveitar bem os alimentos, não é? Por exemplo, as cascas que nós deitamos fora, porquê é que não fazemos compostagem disto? Não é? Ficamos sempre com um composto ótimo para pôr lá em casa nos vasos, para conseguirmos ter flores viçosas e até eventualmente porque é que nós não cultivamos ervas aromáticas em pequenos vasinhos lá em casa, não é? Para podermos ter sempre um aroma fantástico nas nossas refeições, reduzir a quantidade de sal, não é? Então nós temos aqui várias ideias. São as nossas cápsulas de vitamina D, são os rabinhos de salsa. Ora, aí está. Nós vamos fazer o terceiro R. Qual é o terceiro R? Vamos reciclar. O que é reciclar os alimentos? Nós vamos apresentar esses alimentos de diferentes formas. Por exemplo, estou a pensar no vinagre, que falávamos ainda agora. Sim. O vinagre de sigla ou o vinagre de Sim. vinho. Por exemplo, quando o nosso vinho azeda, porquê é que a gente tem que deitar o vinho fora? Porquê é que não fazemos não o utilizamos para tempero? Não é? Para fazer uma vinha de alhos, para fazer uma marinada com suco ácido, é perfeitamente Nunca nos admissível. lembramos disso. Não é? Exatamente. Então somente. Por exemplo, quando sobra puré, não sei se aqui já experimentaram comer batatinha no azete, não é? Que é aquela batatinha redondinha, aquelas bolinhas que vão ao forno, ficam douradas, ficam fantásticas. Quando sobra puré lá em casa, nós podemos fazer umas bolinhas com o puré de batata, passá-las por ovo e por pão ralado e colocá-las no forno. Estamos a caminho do meio-dia. É duro, não é? Falar de comida nesta altura. Mas o chefe Hélio está quase a entrar com uma excelente receita, não é? Então esta é uma ideia, porque nós não aproveitamos o puré para fazermos umas batatinhas pequeninas, não é? Nada tem que se deitar fora. Por último, porquê é que nós não aproveitamos a bolacha Maria, por exemplo, que nós trouxemos aqui, quando ela começa a ficar mole? As pessoas, está mole, já não está estabelida, já não se come. Bom, nós podemos aproveitar isto. E, por exemplo, eu trouxe uma ideia tão simples quanto isto que nós podemos fazer. A sua ideia é fantástica. Vamos fazer o quê? Reparem, nós podemos ter iogurte, nós temos, por exemplo, pêssego em calda, não é? Eu penso que a calda tem muito açúcar. Tem, nós podemos escorrer a calda, podemos passar o pêssego por água. Girar certo? aqui a mesa. Podemos girar um bocadinho aqui a mesa. Não é? Melhor. Reparem, são tudo coisas muito simples, podemos fazer um iogurte magro e o que é que nós podemos fazer? Para uma coisa fantástica de pequeno almoço. Nós pegamos num pouco de iogurte, colocamos no nosso copo, ok? E vamos fazer camadas às cores. O que é que nós vamos fazer? Colocamos iogurte, pegamos num bocadinho de pêssego. Pêssego em calda. E agora vamos lhe dar um toque com a nossa bolacha que trituramos. Com aquela não é? que... E que podemos guardar num frasco, hermeticamente fechado, não é? Sim. E que aproveitamos para cobrir bolos, para cobrir uma série de sobremesas. E por que não? Acrescentamos aqui toda... Não é? E podemos fazer isto por camadas, podemos acrescentar mais um pouco. Temos aqui o quê? Temos aqui uma excelente forma de começar o dia. Temos laticínios, temos proteínas de alto valor biológico que vêm aqui da... E pode ser sobremesa. E pode ser sobremesa. Okay. E não tem muitas calorias. Estamos a usar um iogurte magro,
não é? Estamos a usar apenas uma metade. Estamos a enganar as crianças que não querem comer fruta. Ora, por exemplo, é uma boa forma, uma boa estratégia, não é? Colocamos um pouco mais. Nunca ninguém engana crianças. Elas são difíceis de enganar. Nós temos é que dar bons exemplos. Eu lá em casa tento sempre dar um bom exemplo, proporcionar-lhes sempre a oportunidade de verem o pai a comer fruta, que é muito importante. Essa obrigação educacional alterou a minha alimentação. Não é? Reparem, temos aqui uma coisa deliciosa, fantástica, não tem assim tantas calorias como isso. Vocês não me viram usar açúcar, não é? Nós vamos usar o sabor doce da bolacha Maria. E aqui temos uma forma de utilizar, de aproveitar a bolacha e eventualmente... Temos só uma tabela para ver, para terminar a nossa conversa, com os valores de vitamina, ou não? Não. Nós trouxemos, há pouco falávamos um bocadinho da vitamina C e da vitamina A. Hoje não trouxemos uma tabela, mas eu queria que as pessoas ficassem com uma ideia. Nós podemos aproveitar mais aquilo que nós temos. Vamos reduzir os desperdícios e vamos aproveitar as partes que muitas vezes nós não utilizamos. Uma última ideia. Quando descascamos batatas, porquê que nós deitamos as cascas fora? Porquê que não lavamos as cascas, não as assamos no forno? Ou até porquê que não as fritamos? Ficam umas tirinhas ótimas, a vitamina está toda concentrada muito próximo da pele, ou por exemplo... Nós já provámos aqui na Praça da Aldeia. Não é? E ficam ótimas. Por isso, estas ideias são ideias que são importantes para as pessoas se manterem saudáveis e para aproveitarem o máximo possível aquilo que têm disponível em casa. Para ajudarem também a que o orçamento seja mais bem aproveitado. Exatamente. Seja mais proveitoso. Mantenham-se saudáveis, essa é a ideia. Obrigado. Muito obrigado. Até para a semana.